Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula desta semana, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os climas terrestres. Então, prepare-se e vamos começar a nossa aula. Então, para a gente começar, a gente precisa aprender a diferenciar duas palavrinhas que muitas vezes geram alguma confusão. Tempo e clima. Qual é a diferença entre tempo e clima? Pois bem, clima trata-se do estado geral da atmosfera em um determinado momento. A gente costuma dizer que o tempo é o humor do lugar. Como assim? O nosso humor ele muda constantemente, não muda? Pois o tempo é do mesmo jeito. O tempo ele muda constantemente, ele não é permanente, ele está em constante mudança. Por exemplo, hoje pode amanhecer chovendo, amanhã já pode amanhecer ensolarado, depois pode amanhecer nublado. Ou seja, percebo que está ocorrendo mudanças na atmosfera. Isso eu chamo de tempo. Já o clima não. O clima ele é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. E a gente costuma dizer que o clima é a personalidade do lugar, ou seja, o clima ele é permanente. Ele não muda com tanta frequência, tá bom? Então, o tempo ele muda constantemente e o clima não. O clima ele é permanente, ele não sofre alteração pelo menos por um bom período de tempo. Então, a nossa aula de hoje ela vai girar em torno do clima, né? O clima é um conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudo e observações, ou seja, o clima ele só pode ser definido a partir de vários anos que um cientista está observando as mudanças atmosféricas, tudo que está acontecendo depois é que ele pode definir o clima daquele lugar, tá bom? E aí, a gente vai começar aqui conhecendo alguns fatores que determinam o clima de um lugar, os fatores climáticos. O que são esses fatores? São características estáveis, ou seja, que não mudam com frequência e que vão determinar as condições climáticas de um determinado lugar. Quais são esses fatores? Nós vamos estudar aqui 5 deles: a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, a vegetação e as correntes marítimas. Vamos começar aqui falando sobre a latitude. A latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, o que isso tem a ver com o clima? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a Terra ela possui um eixo de inclinação, né? Ela é um pouquinho inclinada. Isso significa que existe uma área da Terra que vai receber mais luz solar do que outra, né? A incidência solar vai ser maior. Então, a área de maior incidência solar do nosso planeta são as áreas mais próximas à linha do Equador. Essa região aqui, como ela fica no eixo bem inclinado, ó, a luz solar vai bater diretamente nela, tá bom? Então, essa área aqui seria a área que receberia luz solar o ano todo, tá bom? Então, quanto maior for a incidência solar, né, mais quentes os climas serão. Então, a gente já pode dizer que a incidência solar é maior nas áreas próximas à linha do Equador e menor nas regiões mais distantes, ou seja, nas regiões polares, nós vamos ter uma menor incidência solar. É por isso que essas regiões aqui, elas são áreas congeladas, né? Passa o ano todinho congelada, porque aqui recebe pouca luz solar ao longo do ano, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, a gente pode dizer que, de que forma que a latitude influencia no clima? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quentes os climas serão, tá bom? Por quê? Porque recebe maior incidência solar. E quanto mais distante dessa linha para o norte ou para o sul, menores serão as temperaturas, ou seja, os climas serão mais frios porque recebe menor quantidade de luz solar ao longo do ano. Daí nasceram, né, as chamadas zonas térmicas, né, essas zonas, né, mais frias e mais quentes. Essa primeira zona aqui, né, que é a área de maior incidência solar, né, que é as áreas mais próximas à linha do Equador, são as áreas de baixa latitude, eu vou chamar de zona tropical ou intertropical. Acima e abaixo da zona intertropical, nós temos uma área de média latitude, que são as zonas temperadas. Acima da linha do Equador, temperada do norte, e abaixo, temperada do sul. E nos extremos, nós temos áreas de alta latitude, né, que é a zona polar ártica no norte e a zona polar antártica no sul. A altitude é um outro fator climático, né, que tem como referência a medida em relação ao nível do mar. Isso aqui é bem simples, né? A altitude ela vai interferir no clima de um determinado lugar. Por quê?
Quanto mais alto, né, quanto maior a altitude, menores serão as temperaturas, né? Por isso que nós que moramos aqui na Serra da Ibiapaba, nós temos um clima mais ameno do que quem mora na Depressão Sertaneja. Em relação à vegetação, isso aqui é bem simples, né? A vegetação, ela vai amenizar o aquecimento, porque ela vai impedir que os raios solares atinjam fortemente o solo. E também elas vão favorecer uma maior umidade do ar devido, né, à transpiração. Já as correntes marítimas, gente, as correntes marítimas, elas são fluxos de água com características comuns que se deslocam ao longo dos oceanos e servem para equilibrar a temperatura do planeta. Então, vocês podem ver aqui na imagem, ó, essas setas estão representando esses fluxos de água. E esses fluxos de água, eles se deslocam, né, por dentro do oceano e eles servem basicamente para equilibrar a temperatura do planeta. Como assim? Nas regiões mais próximas à linha do Equador, nós vamos ter a formação de fluxos de correntes marítimas quentes. Essas correntes marítimas quentes, elas sobem, aquecendo as regiões polares e também descem, aquecendo as regiões polares no sul, né? Ou seja, está acontecendo ali um equilíbrio de temperatura. E aí, o movimento contrário é verdadeiro, né? Essas correntes frias que se formam no extremo norte e no extremo sul, elas sobem e descem para a região aqui próxima à linha do Equador para esfriar esses espaços. Então, é uma dança. Correntes marítimas frias e quentes estão sempre se deslocando e isso vai gerando um equilíbrio de temperatura. E por isso que existem os dois tipos, né? As correntes frias, que se originam nas regiões polares e descem para as regiões quentes, que são as regiões equatoriais. E existem as correntes quentes, que são aquelas correntes que se formam próximo à linha do Equador, sobem para o Círculo Polar Ártico e para a Antártida, esfriando, né, ou melhor, aquecendo essas regiões. Em relação à maritimidade e à continentalidade, basicamente, né, o próprio nome já dá para a gente deduzir. A maritimidade é a proximidade com as águas do oceano e a continentalidade é o afastamento das águas do oceano. E como é que isso interfere no clima? As regiões mais distantes do oceano, elas vão ter uma alta amplitude térmica, enquanto as regiões mais próximas, elas vão ter uma baixa amplitude térmica. Que é isso? Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um lugar. Como assim? Isso quer dizer que as regiões, né, mais continentais, mais afastadas do oceano, vão ter grandes oscilações de temperatura. Por exemplo, hoje pode amanhecer 30 graus, amanhã pode amanhecer 20, depois pode amanhecer 19, depois pode 35, depois pode voltar para 15, ou seja, perceba que a temperatura está mudando muito, ou seja, a amplitude térmica ela é alta. Porém, nas regiões próximas ao oceano, né, isso não vai acontecer, a amplitude térmica vai ser baixa, ou seja, as variações de temperatura vão ser pequenas. Por exemplo, hoje pode amanhecer 30 graus, amanhã vai 31, depois desce para 29, depois vai para 32, 28. Percebo que não está ocorrendo uma oscilação muito grande de temperatura. Isso porque o oceano ele aquece lentamente e esfria lentamente. E isso vai fazer com que não haja, né, uma grande, né, amplitude térmica nessas regiões próximas ao oceano. E partindo dessas observações, né, desses fatores e de vários outros elementos climáticos, chegou-se, né, à conclusão de que existem basicamente, né, 10 tipos climáticos principais. As áreas mais próximas aqui à zona intertropical, né, é onde tem os climas quentes, as zonas temperadas, os climas mais amenos, e as zonas polares são as áreas onde tem os climas mais frios. Tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho desses climas. Começando pelos climas frios, né? Que ficam nos extremos, no extremo norte, tá bom? Na zona polar ártica e na zona polar antártica. Quais são esses climas? O clima polar, o clima frio e o frio de montanha, que apesar de não estar necessariamente dentro de uma zona glacial, né? Pode estar em qualquer região, inclusive na zona tropical, mas aqui é uma influência da altitude, não somente da latitude. Então, o clima polar são os climas mais frios, que ficam em áreas polares. Os invernos são muito longos e as geleiras são permanentes. E nós temos lá uma média aí de 0 graus Celsius. Então, essa região aqui do globo, ó, extremo norte e o extremo sul, são as áreas onde existem climas polares. Já os climas frios são climas um pouquinho mais amenos que os polares, né? Estão situados ao sul do Círculo Polar Ártico. Os invernos são rigorosos,
e as temperaturas podem chegar aí entre 15 e 20 graus Celsius. Percebe que já é um pouquinho mais quente do que a zona polar. E elas estão logo abaixo, ó, das zonas dos climas polares, né? Abaixo do Círculo Polar Ártico. E os climas frios de montanhas, né? São aqueles climas que vão ocorrer sobre as montanhas, tá bom? Em áreas de alta altitude. As médias térmicas podem variar entre 2 graus negativos e 10 graus negativos. E geralmente essas montanhas vão ter geleiras, né, nos picos. Então percebam, ó, que elas podem existir em qualquer região do globo, não somente em áreas polares. Ó, tem aqui na América do Sul, né, que é aqui a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas. Em várias regiões onde existe montanha, nós vamos ter climas frios de montanha, tá bom? Os climas amenos, né, são aqueles climas que nem são tão quentes nem tão frios, né? São climas que têm as 4 estações do ano muito bem definidas, as chuvas são mais regulares, enfim. Quais são esses climas que são mais amenos? Geralmente dentro de uma zona temperada, do norte ou temperada do sul. Quais são esses climas? O clima temperado, o clima mediterrâneo e o clima subtropical. O que diferencia esses climas? O clima temperado, ele vai estar localizado nos trópicos, né? Entre o trópico e os círculos polares. E as suas temperaturas vão variar entre 4 graus Celsius negativo e 18 graus. Esses climas existem aqui, ó, nos Estados Unidos e Canadá, parte da Europa e da Ásia. Já os climas mediterrâneos, eles vão ter verões quentes e secos, e os invernos, as temperaturas vão ser mais amenas, nem tão quentes nem tão frias, e as chuvas também vão ser mais modestas, tá bom? Onde é que existe, né, clima mediterrâneo? Poucos espaços, né? Nós temos aqui nos Estados Unidos e na Europa, e também aqui ocorrência na Oceania. E o clima subtropical é aquele clima que existe em latitudes entre 30 e 35 graus, tanto para o norte quanto para o sul, tá bom? Os verões serão quentes e os invernos serão frios, e as chuvas vão ser bem distribuídas aí ao longo de todo o ano. Esse tipo de clima nós vamos encontrar, né, em regiões ou um pouquinho acima do Trópico de Câncer ou Capricórnio, certo? E os climas quentes, né, gente? Os climas quentes, como vocês sabem, estão ali nas áreas próximas à linha do Equador, nas áreas tropicais e equatoriais. Quais são os principais climas quentes que nós temos, né? O clima equatorial, o clima tropical e o clima semiárido. Todos eles existentes em território brasileiro, né? Inclusive, o clima tropical é o que predomina no nosso território. Então, assim, o clima equatorial é um dos climas mais quentes, né? Que está em áreas de baixa latitude, próximas ao Equador. É um clima quente e úmido e a baixa amplitude térmica, ou seja, não existe tanta variação de temperatura. A Amazônia, no Brasil, né? É um exemplo belíssimo aí de clima equatorial. Então, nós temos aqui, ó, uma área, né? Próxima à linha do Equador, tá bom? Onde ocorrem os climas equatoriais. Ó, o Brasil se destaca aqui, clima equatorial, a África e o Sudeste Asiático. O clima tropical, né, é um clima também um pouquinho mais ameno que o equatorial. Ele está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, próximo ali da linha do Equador também. As temperaturas também são muito elevadas. E aqui nós temos uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. Geralmente a estação chuvosa é o verão e a estação seca é o inverno. Então, nós temos aqui a área de ocorrência, também o Brasil. Principal destaque do clima do Brasil é o tropical, a África e o Sudeste Asiático também. E o clima semiárido, né? O clima semiárido é um clima, né, de transição, onde as chuvas são bem irregulares, chovem em média 500 milímetros anualmente, pouca umidade e as temperaturas também são bem elevadas, entre 25 e 28 graus Celsius. Então, nós temos aqui vários lugares com áreas de abrangência de clima semiárido. Inclusive, o Brasil, aqui na região Nordeste, possui clima semiárido. E um outro clima, gente, que não está nem numa área quente, nem numa área amena, né? Ele é um clima que tem um pouquinho dessas características, é o clima desértico ou clima árido. O clima desértico ou árido, ele tem várias áreas de ocorrência aqui no globo, né? Inclusive aqui na América do Sul. E a principal característica do clima desértico é que ele está localizado em áreas de latitude entre 20 e 45 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. E as chuvas aqui são muito escassas, praticamente não chove, né, ao longo do ano. E aqui, por que ele é diferente? Né? Porque nós vamos ter tanto desertos quentes como nós vamos ter desertos frios.
tá bom? Não, às vezes a gente liga a imagem de deserto a algo quente, mas na verdade existem desertos muito gelados. Geralmente os desertos, eles são muito quentes durante o dia, chega a 50 graus Celsius, e durante a noite eles chegam a 0 graus Celsius, né? Então, por isso que eles estão dentro de uma classificação aqui bem diferenciada. Existe aqui os chamados desertos quentes, que, por exemplo, aqui o deserto do Saara, que fica lá no norte da África, né? Que é esse bem aqui, certo? E existe também os desertos frios, né? Como, por exemplo, aqui o deserto de Gobi, que fica na China. Existe também a Antártida, né? Que é um deserto gelado. E no Brasil, nós temos aí 6 tipos de climas, 6 variações climáticas. Basicamente, nós temos no Brasil clima equatorial e tropical. E aí eles vão se diferenciando dependendo da ocorrência em território brasileiro. Quais são os climas existentes aqui em território brasileiro? O clima equatorial, né, predomina aqui na região da Amazônia. O clima tropical, né, que a maior parte do Brasil é clima tropical. Então, o clima que predomina no Brasil é o tropical, certo? O clima semiárido, que predomina aqui na região nordeste do território brasileiro. O clima tropical litorâneo, né, que fica aqui na faixa litorânea do Brasil. Nós temos o tropical de altitude, que pega aqui uma parte da região sul e sudeste. E temos também clima subtropical, né, que está aqui, ó, abaixo do trópico de Capricórnio, né? Então, áreas abaixo dos trópicos vai ser clima subtropical. E pronto, gente, encerramos a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouquinho sobre a dinâmica climática do nosso planeta. Beijos e até a nossa próxima videoaula.